Jaron Lanier é uma das vozes mais respeitadas do mundo tecnológico. Um visionário, ele ajudou a criar nosso futuro digital e cunhou o termo realidade virtual, nos idos dos anos 1980. Além de ser um filósofo da internet, Lanier é um músico clássico, que tem uma coleção de mais de 1000 instrumentos. A despeito do visual alternativo com longos dreads nos cabelos que lembram o estilo Rastafari e de se comportar como um hippie, Lanier nunca usou drogas. Nem quando era amigo de Timothy Leary, o pioneiro do alucinógeno sintético LSD. Leary o chamava de grupo de controle, por sua rejeição a químicos. Lanier é autor de vários livros sobre o impacto da tecnologia nos indivíduos e no comportamento coletivo. Neste mês, lançou The Dawn of the New Everything, O Despertar de Todas as Novas Coisas, em tradução livre. O título se refere ao momento em que o autor colocou, pela primeira vez, um desses capacetes que nos levam ao mundo da realidade virtual, momento que descreve como transformador e como a abertura de um novo plano de experiência. Ele foi um dos primeiros a desenvolver produtos voltados à realidade virtual, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Mas, embora seja um dos protagonistas da história do Vale do Silício, é um crítico dos valores propagados por empresas como o Facebook e o Google, além de dizer que evita as redes sociais. Evito as redes pela mesma razão que evito as drogas, sinto que podem me fazer mal, diz. Lanier manifesta preocupação com o efeito psicológico do Facebook sobre os jovens, especialmente na formação das personalidades dos adolescentes e na construção de relacionamentos. As pessoas mais velhas, que já têm vários amigos e perderam contato com eles, podem usar o Facebook para se reconectar com uma vida já vivida. Mas se você é um adolescente e está construindo relacionamentos pelo Facebook, você precisa fazer a sua vida funcionar de acordo com as categorias que o Facebook impõe. Você precisa estar num relacionamento ou solteiro, tem que clicar numa das alternativas apresentadas, explica. Isso de se conformar a um modelo digital limita as pessoas, limita sua habilidade de se inventar, de criar categorias que melhor se ajustem a você mesmo. Ele também critica a forma como Facebook, Google, Twitter e outros sites utilizam os dados de usuários. Existem dois tipos de informações: dados a que todas as pessoas têm acesso e dados a que as pessoas não têm acesso. O segundo tipo é que é valioso, porque esses dados são usados para vender acesso a você. Vão para terceiros, para propaganda. E o problema é que você não sabe das suas próprias informações mais. Lanier entrou pela primeira vez em contato com a ideia de realidade virtual na década de 1980. A empresa dele, a VPL, criada em 1985, foi pioneira em capacetes com tela, desenvolvidos para mostrar mundos gerados por computadores que enganam o cérebro. Desde o primeiro momento, Lanier reconheceu que a realidade virtual teria duas faces, uma com potencial para o belo e outra vulnerável ao horripilante. O Despertar de Todas as Novas Coisas conta a história do surgimento da realidade virtual. Mas também é uma autobiografia de um homem cujos primeiros anos de vida foram absurdamente fora do comum, marcados pela tragédia, a extravagância e o perigo. A mãe dele, nascida em Viena, Áustria, havia sobrevivido a um campo de concentração e ganhava a vida fazendo, remotamente da casa da família no Novo México, apostas na Bolsa de Valores de Nova York. Para atender a uma inesperada ganância, ela comprou um automóvel novo da cor que Lanier escolheu. Mas, no dia em que foi aprovada no exame de direção, morreu num acidente que, depois se saberia, foi causado por uma falha mecânica daquele modelo de carro. Choramos durante anos, escreveu Lanier sobre sua própria reação e a do pai. A tristeza foi agravada pelo antissemitismo e a intimidação de vizinhos e colegas de classe. Um professor disse que a mãe dele merecia o que aconteceu, por ser judia. Depois que sua casa ardeu em chamas por um incêndio criminosamente provocado, foram viver em uma tenda de acampamento até que o pai sugeriu que ele desenhasse uma casa para os dois.
Estava convencido de que nosso lar deveria ser feito de estruturas esféricas similares às que encontramos nas plantas, conta, no livro. Ele recorda que projetou modelos com cigarros. Seu pai obteve permissão das autoridades para construir e, juntos, montaram uma edificação com formato de bola de golfe. O pai de Lanier viveu naquela casa durante 30 anos. Um ano depois da construção, quando tinha 13 anos, Lanier foi à universidade local fazer um curso de verão de química. Quando terminou, continuou assistindo às aulas durante o semestre, até que os professores não tiveram outra escolha senão aceitá-lo como estudante universitário. Ele aprendeu a fazer queijo de cabra para vender e pagar os custos com sua educação, e costurava suas próprias roupas. Seria natural pensar que, depois de tudo o que viveu, Lanier quisesse se dedicar a criar realidades alternativas, com cálculos e picheus no Vale do Silício. Mas, ele nega que o objetivo tenha sido fugir do mundo real. Para Lanier, a maior virtude da realidade virtual é que, quando você regressa, de repente percebe a realidade com frescor, como se fosse nova. Em vez de conceber a realidade virtual como um lugar a que se vai para deixar algo para trás, a mim me parece que ela está subordinada à realidade, explicou a Notícias. Enquanto estudava informática, leu o trabalho de Ivan Sutherland, que, na década de 1960, foi uma das primeiras pessoas a criar um capacete com tela que permite a uma pessoa ver um mundo digital por meio de programas de computador. Depois de uma temporada em Nova York, Lanier se mudou para a Califórnia e se uniu à incipiente indústria dos videogames. Com o dinheiro que ganhava, financiava experimentos de realidade virtual com outros matemáticos. Junto com alguns deles fundou a empresa VPL. Numa ocasião, Lanier e sua equipe ficaram obcecadas com a criação de avatares não humanos. As lagostas representavam um grande desafio, pela quantidade de extremidades, mas eles descobriram que o cérebro humano se adapta a usar apêndices, como antenas, patas e garras, com muita rapidez. A maioria das pessoas aprende a ser uma lagosta com relativa facilidade, escreve. Para mim, foi mais fácil ser uma lagosta que comer uma. A empresa de realidade virtual de Lanier durou somente 5 anos, mas o legado dessa tecnologia se evidencia em cada vez mais áreas. Por causa do alto custo, a realidade virtual não se desenvolveu de forma massiva. No entanto, fabricantes de automóveis e aviões, para provar novos desenhos de cabines, os médicos, para treinamento e tratamentos, como terapia para transtorno de estresse pós-traumático, e os militares, continuam a usar essa tecnologia. Mas, para Lanier, a realidade virtual ainda está presa ao passado e não se desenvolveu plenamente. O que a maioria tem visto é uma versão de videogame ou um filme, com tecnologia de realidade virtual. Isso é típico de novos meios. No início, o cinema se parecia com uma peça de teatro. A realidade virtual ainda não teve a oportunidade de se libertar e ser o que é. O filósofo da internet também faz projeções preocupantes sobre o futuro, com o crescimento da automação e o desaparecimento de empregos. Para ele, é preciso mudar o modo como a economia está organizada, para evitar que a robótica crie uma massa de pessoas com fome e sem ocupação. Uma ideia é criar um contrato social, pelo qual pagamos uns aos outros por coisas que nos interessam online. O objetivo é garantir o sustento das pessoas quando as máquinas forem boas o suficiente para dirigir os ônibus e caminhões, sugere. Ou nós monetarizamos o que as pessoas fazem ou adotamos o socialismo. Ou deixamos um monte de gente passar fome, porque não achamos que elas servem mais. A terceira opção parece ser a que está sendo adotada, pelo menos nos Estados Unidos.